Então, hoje nós vamos copiar bastante, tem um texto grande, tem muita pergunta e depois ainda tem que copiar a revisão de português. Então, ó, alonga as mãos lá na frente, muito bem, levanta lá no alto da cabeça, vai para um lado, vai para o outro, deixa cair lá embaixo, soltando ar. Muito bem, agora ó, alonga o punho para baixo, alonga para cima, o outro para baixo, para cima, roda a mão. Muito bem, vamos copiar então. Então, olha só, vocês já colocaram aí no caderno de ciências, Instituto Francisco Paula de Jesus, Rio de Janeiro, 17 de agosto. Escrevam, revisão de ciências. Vamos começar o primeiro texto. Cadeia alimentar. Você já imaginou se todos os animais do planeta fossem herbívoros, só comessem plantas? Poderiam existir somente animais carnívoros? A gente continua depois da mágica, hein? Claro que não, né? Então, a resposta é não, pois só a planta sintetiza alimentos. Através da fotossíntese, a planta sintetiza o seu próprio alimento. Só que ela sintetiza alimentos que são necessários para a sobrevivência de todos os seres vivos. Então, para haver um equilíbrio na natureza, precisamos de todos os tipos de animais. Vamos ver como funciona. Somente as plantas sintetizam o seu próprio alimento. Através da fotossíntese, ela transforma energia solar em energia química, que é a glicose dentro do organismo da planta. Por isso, as plantas são chamadas de produtoras. Bom, as plantas então conseguem produzir seus alimentos porque são verdes. Isto é, elas possuem clorofila, que é um elemento essencial para a fotossíntese. A câmera está mexendo porque o pum está puxando. Essencial para a fotossíntese. Então, não é só por ser verde, é porque é verde por conta da clorofila. Porque, por exemplo, o jacaré também é verde e não faz fotossíntese, porque ele não tem clorofila. Ok? O lagarto é verde e não faz fotossíntese, porque ele não tem clorofila. Então, são plantas verdes que possuem clorofila. Esse é o elemento fundamental para a fotossíntese, certo? Os animais não possuem clorofila, então eles não sintetizam o seu próprio alimento. Necessitam de alimentos prontos para consumir. Por isso que eles são chamados de consumidores. Eles não produzem, eles só consomem, ok? Quando plantas e animais morrem, os fungos e as bactérias trabalham. Vou fazer a mágica e a gente continua. Então, eles trabalham na decomposição. Esses micro-organismos são chamados decompositores. Todos os seres vivos retiram do ambiente em que vivem a matéria e a energia indispensável para a sua sobrevivência. Todo esse conjunto em que um ser vivo participa da alimentação de outros seres vivos constitui a cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar é a dependência de um ser vivo se alimentar de outro. Muitas cadeias alimentares se cruzando vão formar o que a gente já estudou como teia alimentar, né? Quando as cadeias alimentares se cruzam, ok? Vamos continuar. Deixa eu chegar um pouquinho para trás, só para você dar um pausezinho aí. Bom, pessoal, aqui começam os nossos exercícios, tá? Esse texto é como se fosse uma reportagem. Então, ele tem um título, Inimigo Natural,
e ele tem um subtítulo: retirado da Amazônia, o tucunaré destrói espécies em outras regiões. Esse é o subtítulo, certo? Então, retirado da Amazônia, o tucunaré destrói espécies em outras regiões. O tucunaré, saboroso peixe da Amazônia, é o alvo predileto dos praticantes da pesca esportiva. Em razão dessa preferência, ele foi transportado dos rios do norte para se reproduzir em outras regiões, como o Pantanal e represas. Então, as represas do Paraná, onde o resultado foi bom para os pescadores, mas desastroso para o meio ambiente. Carnívoro de grande porte, o tucunaré passou de caça a caçador e está devorando pequenos peixes e camarões. Uma prova do desequilíbrio ecológico foi constatada num lago do Paraná, onde populações de mais de 20 espécies, vou continuar. Então, espécies foram reduzidas depois da chegada do predador. Porque o que acontece? Lá no Amazonas, nos rios do Amazonas, o tucunaré, ele come muitos peixes, camarões e tudo mais, mas ele também tem um predador que come ele. Então, a população fica equilibrada. Nesses novos lugares, ele não tem predador. Então, a população aumenta demais e ele precisa se alimentar, acaba consumindo muito os animais menores, certo? Então, o problema é grave. A mudança de animais para lugares distantes do seu habitat é a principal causa de extinção de espécies no mundo. Até mesmo o tucunaré poderá vir a se extinguir desse jeito, porque ele pode acabar com as espécies e morrer de fome, certo? Agora responda: o que causou no ambiente a interferência do homem quando levou o tucunaré para outros rios? Responda com as suas palavras bonitinho. Bom, qual a classificação quanto à alimentação do tucunaré na cadeia alimentar? Vocês vão colocar aí. O tucunaré é carnívoro. Ele caça peixes menores para se alimentar. Eles são chamados também de... Eles quem? Quem é que está no plural na frase de cima? É o tucunaré ou os peixes menores? Peixes menores. Então, eles substitui peixes. Senão eu ia falar ele. Ele é o tucunaré. Não, eles são os peixes. São chamados também de... Observe a sequência dos seres vivos em que uns servem de alimento para os outros. Planta, gafanhoto, sapo, cobra, gavião. Então, como denominamos essa forma em que a energia é transferida dos produtores para os consumidores? Observando ainda a sequência anterior, responda: quem é o produtor e quem é o consumidor herbívoro? Letra C, desenha a cadeia alimentar. Aí vocês deixem aí um espaço. Continuando, quem é o predador do gafanhoto? Quem é a presa do gavião? A gente tem que saber o que é presa e o que é predador. Em qual nível trófico está a planta? E em qual nível trófico está o gavião? Desenhe uma teia que contenha também esta cadeia alimentar que vocês viram. Nessa questão, eu quero que vocês pensem bem em tudo que a gente conversou nas nossas aulas. Nós falamos várias vezes sobre a interferência do homem no ambiente
E esse também é o nosso assunto de história, né? A interferência do homem no ambiente. E nós também falamos sobre várias notícias que estavam aparecendo durante a quarentena, que estavam fazendo surgir animais onde antes não era visto, justamente porque os homens estavam reclusos, então os animais estavam aparecendo nos seus lugares de origem. Então a gente tem muito material que a gente falou nas nossas aulas, tá? Para responder essa questão. Façam uma resposta de 4º ano, show, hein? Vamos lá. Em qualquer ambiente, geralmente ocorre um equilíbrio entre os seres vivos. Quando o homem interfere no ambiente, seja desmatando, seja botando fogo, seja fazendo barulho com uma máquina, seja levando o peixe para um outro lugar, como foi o caso do tucunaré, né? Seja alagando para fazer uma hidrelétrica, várias formas de interferência. Pode quebrar a sequência das cadeias alimentares, causando sérios problemas. Dê um exemplo desta situação. Então pensa bem e me dá um exemplo dessa situação. Então vamos lá. Urubus comem carniça. Existem outros animais que se alimentam de detritos de restos de outros animais. Como eles são chamados? Existe uma diferença entre esses animais e os decompositores. Quero saber o nome deles. Monte a cadeia alimentar usando os seguintes elementos: bactérias, algas, caramujo, tubarão e peixe. Eu quero que vocês arrumem e coloquem na ordem. Bom, e a última pergunta: classifique os elementos da cadeia alimentar do número 5 quanto ao nível trófico. Então, eu não quero que vocês coloquem se é produtor, se é consumidor, se é decompositor. Eu quero saber quem está no primeiro nível trófico, quem está no segundo, no terceiro, no quarto e assim por diante. Combinado? Então, depois eu vou mandar um vídeo com a correção desta revisão. E hoje eu ainda vou colocar a revisão de português de vírgula que eu tinha